Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática na rede municipal de Governador Valadares. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre triângulos. Vocês estão lembrados da aula passada? Vamos fazer alguns exercícios. Vejam este aqui. Determine a medida do ângulo AOD, sabendo que a semirreta OC é bissetriz do ângulo BOD. Vamos entender. Então, o que está sendo pedido? Está sendo pedido para que eu determine a medida do ângulo AOD. Esse ângulo aqui, ó, AOD. Eu quero a medida deste ângulo aqui, certo? Que outra informação eu tenho? Eu tenho que OC é bissetriz do ângulo BOD. O que é bissetriz? Estão lembrados? Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, este segmento aqui, ó, OC, ele está dividindo este ângulo ao meio. Então, com essas informações que eu tenho, é possível encontrar o valor de x e o valor de cada ângulo. Vamos ver como. Primeiro, eu vou somar os valores que eu tenho. Por que eu vou fazer isso? Porque isso aqui, ó, é um ângulo raso. A soma das medidas dos ângulos tem que dar 180 graus, porque é um ângulo raso, né? Então, eu vou fazer 63 mais 27, né? Eu estou somando esses dois ângulos aqui. 63 mais 27 vai dar 90, ó. Veja, 63, 27. 10, 7, 9. Deu 90. Então, se esses dois ângulos somados aqui, ó, se eu tenho o valor de 90 graus e se eu sei que o ângulo raso ele mede 180, falta quanto? Falta 90, não é isso? Então, esse pedaço aqui todo, ó, ele é igual a 90. Agora eu vou conseguir resolver. Eu vou fazer, olha, 2x mais 25 mais 6x menos 15, tem que dar quanto? Tem que dar 90. Então, vamos somar, ó. 2 mais 6, 8. Esse 25 aqui, ó, eu já vou subtrair, porque aqui é positivo e aqui é negativo. 25 menos 15 são 10. Vai ficar 10 positivo. Só que eu vou passar para depois da igualdade. Aí vai ficar negativo, certo? Então, eu fiz 90, 25 menos 15 dá 10 positivo. Eu estou passando para o outro lado da igualdade, ficou negativo. 8x vai ser igual a 90 menos 10. Quanto é 90 menos 10? 80. Então, 8x vai ser igual a 80. E x? X vai ser igual a 80 dividido por 8. X é igual a 10. Pronto. Se eu tenho o valor de x, agora é tudo mais fácil. Olha, meu x é 10, né? Então, aqui vai ser, ó, 2 vezes 10 mais 25. 2 vezes 10, 20. 20 mais 25, 45. O outro ângulo. Aqui eu vou ter 6 vezes 10 menos 15. 6 vezes 10, 60. 60 menos 15, 45. Então, 45. Pediu que fosse encontrado a medida do ângulo AOD. Então, vejam, ó, AOD. Então, qual vai ser a medida deste ângulo todo aqui, ó? Eu vou somar 45 mais 45 mais 63, ou 63 mais 90, que dá no mesmo, não é? 63 mais 90
153. Então, eu tenho que a medida do ângulo AOD é igual a 153. Vamos para o próximo. Responda às questões. Se as medidas de dois lados de um triângulo isósceles são 2 e 3 centímetros, quais são as possíveis medidas do terceiro lado? Gente, essa aqui é quase que uma pegadinha, tá muito fácil. Veja só, você lembra o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados congruentes, tem dois lados iguais. Então, veja, eu já falei aqui no problema que um lado mede 2, o outro lado mede 3. Se é um triângulo isósceles, quais serão as possíveis medidas do terceiro lado? Ou vai medir 2 centímetros, ou então vai medir 3 centímetros, porque é um triângulo isósceles. Tem que ter dois lados iguais. Muito fácil, não é? Vamos para a próxima. As medidas de dois lados de um triângulo escaleno são 7 e 3 centímetros. Quais são as possíveis medidas do outro lado, sabendo que eles são menores que 8 e correspondem a um número natural? Veja só, eu tenho aqui que um lado mede 7, o outro lado mede 3. O terceiro lado é um número menor que 8. Estão lembrados da condição para a existência de um triângulo? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, se eu pego aqui, tem que ser menor do que 8. O 7 eu já tenho, então eu vou testar o 6. O 6, ele tem que ser menor que 7 mais 3. Se confere, ó, 6 é menor que 7 mais 3? Sim, é menor. Então, o 6 pode ser um lado deste triângulo. Aí eu passo para o próximo número, já encontrei um, né? Pode ser o 6. Que outro número poderia ser? Se eu testo 5, vamos testar 5. Ele vai ser menor do que 7 mais 3? 7 mais 3, 10. Mas vamos verificar os outros lados aqui. Se eu tenho por base o 7, ele vai ser menor do que 5 mais 3? 5 mais 3, 8. Então, o 5 também se encaixa, ele pode ser um lado deste triângulo. Aí, vamos testar o próximo número, que é o 4. 4. Vamos lá, o 4, nós sabemos que ele é menor do que 7 mais 3. Mas se eu tenho por base este lado aqui, ó, 7, ele vai ser menor do que 4 mais 3? Não, o 4 mais 3 vai dar 7, vai ser igual. Então, o número 4, ele não vai formar um triângulo. Com essa medida aqui, eu não formo o triângulo. Então, se eu utilizar o número 6, eu vou formar um triângulo. Se eu utilizar o número 5, eu vou formar um triângulo também. Mas se eu utilizar o número 4, eu não vou conseguir formar o triângulo. Então, já achamos aqui duas possibilidades de medida para o terceiro lado. Vamos à próxima. As medidas de dois lados de um triângulo escaleno são 6 e 9. Quais são as possíveis medidas do terceiro lado? Sabe-se que elas são menores que 11 e são representadas por um número par. Olha que dica importante, né? Então, eu sei que um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Eu sei que é um número menor que 11. Está escrito aqui. E além de ser um número menor que 11, ele precisa ser um número par. Aí eu vou testar quais os números que eu posso utilizar, quais as medidas que eu posso utilizar para formar esse triângulo, que tem um lado igual a 6 e outro igual a 9. Então, depois de 9 e antes de 11, qual é o número par que existe? O 10, não é isso? Vamos verificar se o 10 pode ser um lado deste triângulo. 10.
ele vai ser menor do que 6 mais 9? Sim, ele vai ser menor do que 6 mais 9. Se eu colocar o 9 em evidência, o 9 também vai ser menor do que o 10 mais 6. Então, neste caso, o 10, ele pode ser um lado do triângulo. Como tem que ser um número par, eu utilizei o 10. Após o 10, qual é o próximo número par? Antes do 10, né? Melhor falando, antes do 10. O próximo foi qual? Foi o 8. Não é isso? Então, vamos verificar se 8 centímetros, se seria uma medida para este terceiro lado. 8. Ele vai ser menor do que 6 mais 9? Só apagar aqui que eu fiz 8. Vai ser menor do que 6 mais 9? Sim, vai ser menor. Então, o número 8 também pode ser uma medida para este triângulo. O próximo número par seria o 6, né? O anterior ao 8 é o 6. 6. Ele vai ser menor do que 6 mais 9? Sim, né? Ele vai ser menor do que 6 mais 9. 6 mais 9, 15, então 6 vai ser menor. Aqui poderia ser até um triângulo isósceles, né? Se eu utilizar o 6. Mas no problema falou que o triângulo é escaleno. Então, devido a esta informação, ó, quase que eu ia errar aqui, devido a esta informação ali, ó, que está escrito que tem que ser um triângulo escaleno, então o número 6 não vai servir. Por quê? Se eu utilizar a medida 6, eu vou formar um triângulo isósceles. Certo? Então, por isso que o 6 não vai servir. Aí vem o número par anterior ao 6, qual é? É o 4. 4. Ele vai ser menor do que 6 mais 9? Sim, vai ser menor. Se eu colocar o 6 em evidência, vai ser menor do que 4 mais 9? Sim. Se eu colocar o 9 em evidência, 4 mais 6 vai ser menor? Sim. Então, o 4 também serve como medida de lado do triângulo. Então, aqui eu já tenho, ó, 3 medidas. Pode ser o 10, pode ser o 8 e pode ser o 4. Não pode ser o 6, porque se eu coloco 6, forma o triângulo isósceles. E aqui foi falado, ó, que é um triângulo escaleno, certo? Vamos para o próximo. No quadro a seguir, são representadas as medidas dos segmentos AB, BC e AC. Indicamos por AB, BC e AC expressos em centímetros 5 situações, 1, 2, 3, 4 e 5. Em todas elas, os pontos A, B e C não são alinhados. Então, com essas medidas aqui, ó, eu vou analisar e verificar em quais casos aí eu posso formar um triângulo, né? Utilizando esses conhecimentos que nós vimos. Vamos ver aqui, ó. Se eu colocar aqui o 2 em evidência, 2 é menor do que 6 mais 3? Sim. Se eu coloco o 6 em evidência, 6 é menor do que 3 mais 2? Não. Então, esse aqui, ó, não vai formar um triângulo. Aqui no caso, número 2, se eu colocar o 4 em evidência, 4, ele é menor do que a soma de 3 mais 1,5? Sim, vai ser menor. Então, neste caso aqui, eu tenho um triângulo. No terceiro exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu coloco o número 4 em evidência, 4, ele vai ser menor do que 3 mais 2? Sim, ele vai ser menor, porque 3 mais 2, 5. Então, esse exemplo 3 aqui, eu posso formar um triângulo. Agora, no 4, eu tenho aqui o número 4. 4 é menor do que 4 mais 4? Sim. Neste exemplo aqui mesmo, no número 4, vai ser um triângulo o quê? Um equilátero, né? As medidas são iguais. Então, aqui com certeza vai ser um triângulo também.
No número 5, eu vou colocar o 6 em evidência. 6 é menor do que 4 mais 4? Sim, então eu também vou formar um triângulo. E olhando aqui, que triângulo que eu posso formar? Como ele vai ser classificado? Ó, dois lados iguais, ele vai ser o quê? Isósceles, né? Então aqui eu vou formar um triângulo isósceles. Então, só o número 1, só a situação 1, que não é possível formar o triângulo. Agora eu tenho uma dica para vocês. Vejam só. Olá, pessoal. Eu e a professora Flávia Nunes somos professoras multiplicadoras do projeto Khan Academy. Conosco está a Nádia, que além de coordenar o projeto da Khan Academy em Valadares, ela também coordena o nosso grupo de matemática. Ela tem um recado importante para vocês. Dia 8 de setembro começou o campeonato e ele termina dia 29 de novembro. Consulte o seu professor. Continue aprendendo e participe do campeonato. Gostaram da dica? Até a próxima! E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Bons estudos!